Hoje faço knock-knock à porta de uma loja com pouco tempo de existência, na zona mais antiga da cidade de Vila Nova de Gaia, na rua Cândido dos Reis, número 58. A loja chama-se Knock-knock e vende exclusivamente produtos feitos à mão. É uma ideia de 4 amigas, presumo eu. A Filipe e a Daniela representam esse núcleo de 4 pessoas. Vou ouvir as vozes de cada uma delas. Esta é a da... Daniela. E esta? Filipa. Não podia ser outra pessoa, só há duas. Portanto, como é que surgiu a ideia, Daniela? Todas nós nos conhecemos nos mercados e nas feiras de artesanato urbano e trabalhávamos com materiais diferentes, com peças completamente diferentes. Quando surgiu a ideia de podermos ter um espaço onde pudéssemos juntar o trabalho das 4 e pusemos mãos à obra e pés ao caminho. Aqui estão. Filipa, o que é uma feira de artesanato urbano? Ou melhor, o que é o artesanato urbano? É diferente do artesanato tradicional? O que é que distingue um e outro? Bem, criou-se esse chavão do artesanato urbano, mas na realidade ele surge na tentativa de mostrar ao público, não é, as criações diversas, em diversas áreas, que não estão ligadas ao artesanato típico e que de jovens criadores que vão dando asas à sua imaginação e com materiais mais antigos continuam a criar peças contemporâneas e diferentes. Podes dar-me uma ideia de uma peça que seja absolutamente antiga, comum nas nossas casas há muitos anos, que todos nós conhecemos, mas que tem agora um aproveitamento único, novo, absolutamente surpreendente para quem visita, por exemplo, o vosso espaço? Sim, temos peças, por exemplo, onde se utilizam o crochê e que se fazem diferentes acessórios. É o caso daquele que está ali, não é? Bandolete, exatamente. Uma bandolete, que é aquilo que as meninas usam para segurar o cabelo. Exatamente. E temos também outras peças como reinterpretações de coisas tradicionais, não é? Tipo os galos de Barcelos feitos em feltro da Senhora Borboleta. Enquanto a Filipa explica, a Daniela mexe-se rapidamente aqui no expositor da loja para pegar na peça que ela fala para mostrar. Aquilo ali parece um brinco, não é? Este aqui é um coração, uma pregadeira, que é uma reinterpretação dos corações minhotos, mas de uma forma contemporânea e diferente, utilizando um dos materiais que usamos aqui, que é a tirela, juntamente com o arame, deu esta peça diferente, mas relembrando sempre os corações minhotos tão tradicionais. Daniela, como é que tem sido a experiência, uma vez que estão aqui na Baixa de Vila Nova de Gaia, em pleno centro histórico desde novembro? Provavelmente as pessoas começam agora a conhecer-vos. Como é que tem sido o impacto junto das pessoas que por aqui passam? E é de lembrar que esta zona é muito frequentada por turistas em função das caves de vinho do Porto. A reação tem sido positiva? Descreve-nos. Muito positiva. Nós estamos a adorar o sítio, tanto pela tradicionalidade, pelo vizinho que põe o fado nas alturas, pelos vizinhos que nos acenam e nos cumprimentam e estão muito bem dispostos e gostam muito de que nós tenhamos, de alguma forma, trouxemos uma coisa nova que aqui não havia. O comércio aqui é maioritariamente tradicional e depois a mescla e a mistura dos turistas com essas pessoas mais antigas, mais tradicionais é giríssimo e está a correr muito bem. Estou à conversa com a Filipe e a Daniela na Knock Knock, na rua Cândido dos Reis, em Vila Nova de Gaia. Artesanato feito à mão, artesanato urbano, já tivemos aqui a definição do que é que pode isso ser. Voltamos a olhar para o vosso expositor, que é feito a partir de uma série de estrados, aqueles que normalmente se utilizam para colocar matérias mais pesadas e para as distanciar do chão, neste caso aqui do granito, porque toda esta loja está na zona histórica, como disse, e é feita, construída com o mais tradicional granito do norte do país. Vamos lá dar uma vista de olhos, vamos continuar a percorrer os vossos artefactos. Já vimos aqui uma pregadeira, já vimos uma bandolete. Vamos continuar a mostrar coisas diferentes. As encadernações da Miss Needle, que são um trabalho todo também à mão,
onde com a procura de tecidos diferentes e vai adaptando a agendas, a blocos, a livrinhos de anotações para carteira, que é muito variado e que tem uma aceitação bastante positiva por parte do público feminino. É um dos objetos de sucesso da Knock Knock, certamente. Também. Depois temos também as criações da Senhora Borboleta, que desde as carteiras aos colares dos corações minhotos, que também de Viena, pronto, de uma forma mais diversificada, os colares da Alice, que são uma das peças mais procuradas aqui na Knock Knock. E depois também temos novos criadores que vão aparecendo e que nós relançamos aqui, ou apresentamos, é mais assim o termo, todos os meses apresentamos 2 criadores diferentes aqui na loja, para também criar algum dinamismo e para que tenhamos sempre coisas diferentes na loja. Daniela, vocês todas, as 4, trabalham já há algum tempo nesta área do artesanato urbano, mas a vossa profissão, a vossa atividade principal não é esta. Vocês provêm de atividades diferentes. Querem contar-nos um pouco esse percurso profissional paralelo a esta vossa existência na Knock Knock? Digamos que o artesanato começou por ser um hobby. Nós temos uma variedade muito grande aqui na Knock Knock. Somos 2 arquitetas, uma psicóloga e uma produtora fotográfica. É essa a nossa formação. Começou por ser a peça para a amiga, a peça para oferecer à professora do filho e depois foi feito bola de neve. A amiga quer oferecer, pede para fazer e começou por aí. Quando demos por nós, já normalmente todas nós agora já 50% do tempo é ocupado com o que era um hobby. Um hobby, exatamente. E depois, quer dizer, foi também catapultado, evidente, com esses mercadinhos que foram aparecendo na cidade do Porto, não é? Porque as amigas gostaram e depois as outras pessoas quiseram conhecer melhor o nosso trabalho e nada melhor do que um artesanato, um mercadinho de cidade para mostrar a toda a gente o nosso hobby, que continua a ser um hobby na realidade. Até que ponto é que da vossa perspectiva, do vosso ponto de vista, a reutilização de materiais tradicionais da vida portuguesa, e não é para fazer publicidade à loja que existe na Rua Mousinho da Silveira, em que, não sei se é na Mousinho da Silveira, é no centro da cidade, na Rua dos Clérigos, e que também tem um pouco este espírito, mas com eventualmente outros elementos, outra dinâmica. Vão um bocadinho mais os objetos tradicionais do tempo mais antigo e voltam a mostrá-los e a vendê-los. Pois, a conclusão da minha pergunta era, isto é moda então, agora? Eu não sei se é uma moda. Eu acho que todas as pessoas que eu tenho conhecido ao longo deste período que faz este tipo de trabalho acaba por o fazer por hobby e tenta, dentro das suas capacidades, utilizar qualquer material, os botões, os trapilhos, as tirelas, os restos de tecidos e a necessidade de transformar. E é bom transformar para criar algo de novo. E isso acaba por mostrar esta diversidade de trabalhos, não é? Pronto. Eu não acho que seja moda. O que eu acho é que existia um bocado a ideia que o que as avós faziam não tinha piada e estamos a ver técnicas que as avós utilizavam e que nos passaram, mas nós estamos a aplicá-las a coisas novas e é um bocado por aí que parece moda. Mas não é. Sim, e acaba por às vezes também tem essas técnicas tradicionais, mas também tem outras técnicas que são contemporâneas e que são pegarem em materiais diferentes e coisas que nós nunca imaginaríamos que podia dar uma peça de acessório de moda, resulta nisso mesmo, não é? Portanto... O vosso hobby dá dinheiro? Silêncio? Não, vai dando. Vai dando, sim, dá. Mas eu dizia muitas vezes isto nos mercadinhos, que é bom aquela parte económica que nós temos, não é? Que é bom receber dinheiro por aquilo que fazemos, e ainda mais para um hobby, não é? Mas é muito bom as pessoas chegarem ao pé de nós e dizerem-nos assim, o seu trabalho é fantástico, isto ultrapassa tudo. Esse reconhecimento acontece sobretudo nesses mercadinhos, nessas feiras de artesanato, ou também já ultrapassou um pouco essa dimensão? Acontece muito aqui na loja,
porque temos um público maioritariamente estrangeiro que chega aqui e porque nesta zona a maior parte das lojas vende as peças mais tradicionais, não uma representação de um Galo Barcelos, mas o Galo Barcelos original. E as pessoas chegam aqui e veem coisas completamente diferentes e ficam muito satisfeitos. A maior parte leva o cartão porque quer comprar depois a partir do país de origem e a net também é um veículo que nós utilizamos muito para divulgação e para venda dos nossos produtos, porque essencialmente começou pela internet e passou para os mercados e não ao contrário. Quanto é que custa a bandelete que falámos no início? Vocês têm ideia? 10 euros. 10 euros. E a pregadeira, que aquilo se chama? O coração, 12,5 euros. 12,5 €. Portanto, aquilo é feito à mão, com a utilização de lã, não é? Não, o coração é mesmo com restos de tecidos e depois com algumas miçangas que fazem a sua decoração. O que é que uma se chama Miss Needle, outra a Senhora Borboleta? Cada uma de vocês tem uma representação gráfica de um certo imaginário, é isso? Porque todas nós existíamos separadamente antes da loja, todas nós tínhamos um nome que utilizávamos para divulgar o nosso trabalho. O porquê desse nome de todas, sinceramente, não conseguimos identificar o porquê dos nossos, não é? Pronto, mas cada uma teve uma motivação para dar o seu cunho pessoal ao nome, não é? Qual é o seu nome? Infinito Fim. Infinito Fim? Exatamente. Isso é um paradoxo absoluto. É. Pronto, eu acabo sempre por justificar isso porque num momento da minha vida especial é quando nós gostamos de alguma coisa muito, de alguém, queremos que essa relação tenha um infinito fim e por isso é que surgiu esse nome do Infinito Fim. Uma handmade. Como? Uma handmade. Uma foi a primeira palavra que o meu filho disse quando queria muito uma coisa, queria uma e ficou uma. Porque eu quero muito que queiram muitas minhas coisas. Muito obrigado por nos terem recebido e espero que continue a ser um sucesso a vossa Knock Knock. Já agora, porque é que lhe decidiram chamar Trus Trus? É internacional. Nós reconhecemos o termo, os turistas também vão reconhecer, está associado à madeira, que é parte integrante da loja. E o telefone toca. Até para a semana. Obrigada. Knock Knock fica na rua Cândido dos Reis, número 58 em Gaia, mais um polo de atração, além das cavas de vinho do Porto.